Olá, vamos fazer mais uma reflexão no livro dos Atos dos Apóstolos. A reflexão de hoje está no capítulo 18 de Atos, na parte final desse capítulo. E eu quero explorar hoje aqui, a partir dessa história que a gente vai ler, desse pedaço, da história, quero explorar duas ideias que estão vinculadas a dois advérbios, que são advérbios que no grego se fala apax e malon. Apax significa de uma vez por todas, de uma vez, uma só vez, e malon significa mais, ou mais e mais, ou cada vez mais. E eu ganhei um livro do John Stott, chamado A Verdade do Evangelho, escrito pelo John Stott, chamado A Verdade do Evangelho. E nesse livro, o John Stott ele trabalha essas duas ideias, esses dois advérbios, o apax e o malon. E eu quero usar um pouco disso para a gente entender o que essa história aqui de Atos 18 tem a nos dizer quando fala um pouco da vida de Apolo. Então vamos ler Atos 18, a partir do versículo 18, e aí a gente começa a nossa reflexão. Paulo, tendo ficado mais alguns dias, despediu-se dos irmãos e embarcou para a Síria. Com ele iam Priscila e Áquila, raspando a cabeça em Cêncreas, pois tinha feito um voto. Versículo 19. Chegaram a Éfeso, onde os deixou. Ele próprio, indo à sinagoga, falou com os judeus. Pedindo-lhe estes que ficasse mais tempo, ele não consentiu. Mas despediu-se e disse: De novo voltarei para vós, se Deus quiser. Partiu de Éfeso e desembarcou em Cesareia. Subiu para saudar a congregação e desceu a Antioquia. Tendo passado aí algum tempo, partiu e percorreu sucessivamente a Galácia e a Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Versículo 24. Um judeu de nome Apolo, originário de Alexandria, homem eloquente, chegara a Éfeso. Era muito competente nas escrituras. Este tinha sido instruído na via do Senhor, e fervoroso no espírito falava e ensinava de forma exata o que dizia a respeito a Jesus, conhecendo ele apenas o batismo de João. Começou a falar ousadamente na sinagoga. Priscila e Áquila, depois de o ouvirem, tomaram-no consigo e explicaram-lhe de forma ainda mais exata a via do Senhor. Querendo ele partir para cá, os irmãos encorajaram-no e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ele, que uma vez chegado, muito ajudou os que tinham acreditado através da graça de Deus, pois de forma veemente ele refutava os judeus em público, demonstrando através das Escrituras que o Cristo é Jesus. Bom, esse texto é muito interessante porque o livro de Atos vai narrando a vida desses apóstolos, de Pedro, João, e depois Paulo entra ali no capítulo 9, mas depois volta um pouco mais à frente, e aí praticamente aqui se segue até o final do livro, acompanhando Paulo. E no meio dessa história de Paulo entram Priscila, Áquila e agora entra o Apolo, que estava já falando do caminho de Jesus, já estava falando da salvação em Cristo, mas não era conhecido de Priscila, Áquila e de Paulo. E ele falava sobre as Escrituras e apontava pelas Escrituras para Jesus. E convencia, ou buscava convencer os judeus de que o Cristo esperado, o Messias, era Jesus. Então,
é muito interessante porque Apolo, ele conhece as Escrituras, ele conhece a cruz, a mensagem da cruz, da ressurreição, mas o texto nos diz que ele conhecia apenas o batismo de João e que Priscila e Áquila falaram de forma ainda mais exata sobre o caminho, sobre a via, né, do Senhor. Então, algumas coisas aparecem aqui nesse texto e que geralmente são questões que a gente se coloca na nossa vida cristã. O que na nossa vida é de uma vez por todas, o que é aquilo que acontece que não pode ser acrescentado, acrescido nada, mas o que é também na nossa vida que é um aprendizado, que a gente ainda não atingiu a completude. O que falta? Ou melhor, o que ainda temos para aprender? O que ainda está à nossa frente? Então, esse texto diz que o Apolo ele dominava as Escrituras. Ele conseguia expor as Escrituras. Conseguia convencer as pessoas. Mas ainda tinha mais coisas. Tinha mais ainda para ele aprender, para ele discernir. E essas coisas que ele tinha que aprender e discernir não estavam exatamente na Escritura, mas no Espírito. Ele conhecia o batismo de João, o batismo do arrependimento. Mas o batismo com o Espírito, o batismo que traz o Espírito, que nos leva a uma vida cada vez mais próxima de Cristo, ou que nos impulsiona a conhecer ainda mais das verdades de Deus. E o Apolo ainda não conhecia essa parte. Então, aqui eu quero dividir essas duas ideias. A ideia daquilo que é de uma vez por todas. E a ideia que é crescente, ou é cada vez mais. E no grego, então, aquilo que é apax, que para nós acontece de uma vez e não vai se repetir, e aquilo que é malon, ou seja, aquilo que vai crescer, aquilo que deve ser cada vez mais e mais. Bom, então, é claro que a cruz, ela é de uma vez por todas. A cruz ocorreu uma vez na história. Quando Jesus diz, está consumado, aquilo que ele disse vale de uma vez por todas. A cruz aconteceu de uma vez por todas. Não vai se repetir. Então, tudo que a Escritura fala acerca de Cristo e da cruz, vale de uma vez por todas. Em várias passagens dos Evangelhos e de Atos também, até quando Filipe conversa, né, com o etíope e tudo mais, ali que ele vai explicar, né, para o etíope o livro de Isaías, que o etíope não está entendendo. Então, há uma série de textos do Evangelho e de Atos que mostram isso. Jesus explicava para eles por meio das Escrituras, mas eles ainda não compreendiam. Por quê? Porque ainda não tinha acontecido a crucificação e a ressurreição. Mas depois da crucificação e da ressurreição, aí os textos ganharam a maior clareza. Então, alguns exemplos, né? Deuteronômio 18, Deuteronômio 32, 2 Samuel 7, Gênesis 3, 15, Salmos 2, 22, 45, 102, 104, 110, Miqueias 5, Isaías 53, Zacarias 6. Então, os profetas,
a lei de Moisés, os salmos que foram escritos, a história de Davi, do rei Davi, isso tudo apontava para Cristo. Isso tudo tinha como foco, como finalidade, mostrar a Cristo. Então, o Apolo dominava isso. O Apolo sabia esses textos e ele conseguia ver claramente que esses textos mostravam a Cristo e que Cristo era o Messias. Era de fato o Messias esperado. Mas é interessante que o próprio Jesus falou acerca disso, e em pelo menos 2 contextos, que eu quero ver com vocês isso, em 2 contextos aqui que Jesus, ele mesmo diz, Jesus fala isso várias vezes, né? Desde quando ele entra na sinagoga e lê o profeta Isaías e fala, bom, isso daqui veio libertar cativos, né, os oprimidos e trazer restauração de vista aos cegos. Quando Jesus lê esse texto ali de Isaías, ele fala, bom, esse texto diz acerca de mim. Mas em Mateus 22, alguns saduceus, Mateus 22, versículo 23 em diante, Mateus 22, 23 em diante, alguns saduceus perguntam para Jesus, contam uma historinha sobre ressurreição. Os saduceus não acreditam na ressurreição, é uma corrente do judaísmo que não acredita na ressurreição. E aí eles perguntam, se alguém morrer sem ter filhos, e o seu irmão se casará com a sua viúva e suscitará descendência para o seu irmão, isso disse Moisés. E aí eles criam uma historinha, havia 7 irmãos, o primeiro casou e morreu, não deixou descendente, e a mulher ficou para o segundo irmão, o segundo morreu, o terceiro morreu, o sétimo. Cria uma anedota, né? E aí depois a mulher morreu também. Então a mulher teve os 7 maridos aí, e aí na ressurreição, de qual dos 7 a mulher, qual será a mulher? A mulher será de quem, né, desses 7 aí? E aí Jesus no versículo 29 percebe, né, que é uma história absurda, né, que eles estão querendo extrapolar a ideia da ressurreição e tal, e estão fazendo uma anedota, e Jesus fala no versículo 29 de Mateus 22, estais enganados, desconhecendo tanto as Escrituras quanto o poder de Deus. Então o versículo 29 é muito interessante de Mateus 22. Jesus fala para esses saduceus, vocês estão enganados porque vocês desconhecem tanto as Escrituras quanto o poder de Deus. Então há essas 2 coisas, as Escrituras e o poder de Deus. As Escrituras apontam para Jesus. Como eu já mencionei aí, os profetas e salmos e a lei de Moisés, tudo isso aponta para Jesus. E Jesus fala, se vocês conhecerem as Escrituras, vocês vão ver que elas apontam para mim. E também há o poder de Deus, que é essa manifestação do poder de Deus na vida. Não só na vida cotidiana, nos milagres e nas manifestações de poder de forma miraculosa, mas também na compreensão das Escrituras. Também na compreensão das Escrituras. Outro texto que eu quero ler com vocês e que diz a respeito disso está em João, capítulo 5. Que aí nós vamos ver claramente o que Jesus fala sobre isso. Vamos lá. João 5, versículo 39. João 5, 39. Vós perscrutais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Ora, são elas que dão testemunho de mim. Vós, porém, não quereis vir a mim para ter vida. Não recebo a glória que vem dos homens, mas eu vos conheço. Não tendes em vós o amor de Deus. Vim em nome do meu Pai, mas não me acolheis. Se alguém viesse em seu próprio nome, vós o acolheríeis. Como podeis crer, vós que recebeis glórias uns dos outros, mas não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que vos acusarei diante do Pai. Moisés é o vosso acusador, ele em quem pusestes a vossa esperança. Se cresces em Moisés, havereis de crer também em mim, porque foi a meu respeito que ele escreveu.
Mas se não credes em seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então, esse texto é claríssimo, né? Então, Jesus está dizendo que as Escrituras e a lei de Moisés apontam para ele. O que a lei diz é o que Jesus diz. Ele veio cumprir a lei. Então, o que nós lemos em Atos, o Apolo, ele tem consciência disso. Ele sabe disso. E o Apolo, como diz aqui o texto, ele de modo fervoroso no espírito, ousadamente, ele é muito eloquente, né? Então o texto diz que Apolo domina tudo isso. Ele conhece isso. Ele conhece as Escrituras. E ele sabe que as Escrituras apontam para Jesus como sendo o Cristo. Então, o que as Escrituras nos dizem? E apontam para a cruz, para esse momento único. Isso tudo é de uma vez por todas, como diz John Stott aí na Verdade do Evangelho, que eu estou fazendo um paralelo aqui com os textos que eu estou lendo. Então, isso vale de uma vez por todas. Ou seja, isso é ápax, isso é de uma só vez. Não vai se repetir. Então, as Escrituras têm esse poder de concentrar tudo na cruz, tudo em Jesus. Mas, quando a gente entende as Escrituras e percebe que as Escrituras falam de Jesus, e isso nos leva ao arrependimento, esse é um momento único na nossa vida, que é esse batismo de João, que é esse batismo de arrependimento, que a gente já mencionou em outras conversas aqui, que é esse momento em que você desperta, é o momento em que você acorda, é o momento em que você desvia sua rota, você muda de mentalidade, você muda de rota. Você está indo para a morte e você muda de rota e vem para a vida. Essa é a conversão, esse é o batismo de João, esse é o batismo de arrependimento, que é quando você percebe que as Escrituras falam de Jesus, que é quando você percebe que na cruz está a salvação, e que na ressurreição de Cristo você tem vida no corpo dele. Isso é feito de uma vez. Isso é feito de uma vez. Isso é ápax. Isso é de uma vez por todas. Então, a nossa salvação, a nossa justificação, ela é de uma vez por todas. É esse movimento de mudança de rota, de mudança de mentalidade, a gente já falou bastante disso aqui. Quando você sai de um caminho de morte e vai para o caminho da vida. Mas até nas outras reflexões de Jesus usa calça bege, que a gente já conversou também, ficou ali ainda alguns questionamentos para alguns de vocês que era, mas e daí? E depois disso? Como é que eu caminho por esse caminho de vida? Como é que eu vou andar nesse caminho estreito, apertado da vida com Cristo? Como é que eu vivo no corpo de Cristo? Bom, aí a sugestão que eu vou dar aqui é de que esta é uma jornada, de que isso é uma caminhada, de que isso não é de uma vez por todas, mas é um caminho, é um andar, é contínuo, é crescente, é cada vez mais, é malon, é outro advérbio no grego. Interessante, porque o Apolo, apesar de conhecer tudo a respeito da cruz e da obra de Cristo, ele ainda tinha algo a descobrir, ele ainda tinha mais para aprender, ele ainda tinha mais para viver, para experimentar. Isso responde, às vezes, aquelas perguntas que nós temos geralmente no início do caminho, né, da fé. A gente se pergunta,
Por que a gente não é salvo e já é arrebatado, né? Já desaparece, já vai viver na glória e pronto? Falta alguma coisa? Bom, não é que falta algo para a salvação. Porque, como eu disse, a salvação é de uma vez por todas. Essa mudança de mentalidade é de uma vez por todas. Esse encontro com Cristo na cruz e no sepulcro vazio, ele é de uma vez por todas. Esse batismo de João. Mas nós temos um processo de santificação, de andar com o Espírito, de aprender do Espírito, de crescer com o Espírito, de edificar o corpo. E isso é um processo. E isso vai levar a nossa vida inteira. Eu quero, claro, ler alguns textos a respeito disso e também mesclar esses textos com essa questão que Jesus coloca em Mateus 22, que é a Escritura e o poder de Deus. Tá bom? Vamos lá, então, para 1 Coríntios. 1 Coríntios, até Paulo, né, acabou de sair de Corinto aqui, nós lemos em Atos, né, fundando a igreja ali em Corinto. E aí nós lemos algumas coisas muito interessantes aqui na primeira carta, né, de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios 2, Paulo diz assim, versículo 1: Eu mesmo, quando fui ter convosco, irmãos, não me apresentei com o prestígio da palavra ou da sabedoria para vos anunciar o mistério de Deus, pois não quis saber outra coisa entre vós, a não ser Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Estive entre vós cheio de fraqueza, receio e tremor. Minha palavra e minha pregação nada tinham de persuasiva linguagem de sabedoria, mas era uma demonstração de espírito e poder, a fim de que a vossa fé não se baseie na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, olha que interessante, né? Paulo chega ali em Corinto e ele não usa de argumentos racionais, de uma lógica muito precisa, muito refinada, muito requintada. Paulo fala com poder. Paulo fala com poder, que é algo que Jesus falava, né? O modo como Jesus falava, está lá em João 7, né? Quando alguns guardas vão tentar prender Jesus e não conseguem, voltam, né, para os chefes da sinagoga e falam, a gente não conseguiu prender Jesus. E aí os chefes perguntam, mas por que não? Ele falou, porque ninguém fala como esse homem. Ninguém fala como esse homem. Então, o conhecimento da Escritura, o conhecimento racional, lógico, racional da Escritura, de entender como que a Escritura se coordena, e se junta, e se une, e pedaço aqui e ali, é uma profecia e outra para chegar em Jesus. Isso é uma coisa, mas a Escritura apresentada com poder, com essa palavra de poder, com demonstração do Espírito e de poder, como diz Paulo aqui, é bem diferente. É capaz de atingir o coração e não apenas a razão. Em 1 Coríntios, capítulo 3, a gente começa a ver a questão daquilo que já sai desse campo de uma vez por todas e entra no campo do cada vez mais. Então, Paulo diz a eles a respeito da cruz, fala de Jesus crucificado, mas no capítulo 3 de 1 Coríntios, Paulo diz assim, versículo 1: Quanto a mim, irmãos, não vos pude falar como a homens espirituais, mas somente como a homens carnais, como crianças em Cristo. Dei-vos a beber leite e não alimento sólido, pois não podias suportar. Mas nem mesmo agora podeis, visto que ainda sois carnais. E aí Paulo vai passar um sermão aqui no povo de Corinto, que eles estão vivendo de modo rachado, né? Uns falam que eu sou de Paulo, outros falam que eu sou de Apolo, outros falam que eu sou de Cristo, e a igreja está começando a rachar ali. E Paulo fala, bom, isso é coisa de criança espiritual, isso é coisa de carnal, na verdade, né? Então,
é interessante, porque Paulo prega a cruz, os coríntios mudam de mentalidade, se arrependem, ou seja, saem do caminho da morte e vão para o caminho da vida, mas param ali. Mudam de rota e param. Não continuam caminhando. Então, Paulo diz, olha, o que eu dei a vocês foi o leite, ou seja, o básico, o rudimento da fé, como nós vamos ler em Hebreus. Eu dei o básico, foi o rudimento da fé. E vocês pararam aí. Vocês só mudaram de rota e não andaram, não caminharam, não continuaram. Ou seja, vocês foram justificados pela fé, claro que sim. Mas e o processo agora de viver com Cristo? E essa vida diária com Cristo? E a vida no corpo de Cristo? A vida no Espírito? O que se segue depois disso? Como vocês têm feito isso? Vocês não têm feito, vocês ainda são carnais. O escritor de Hebreus, no capítulo 5, versículo 11, diz assim, Hebreus 5:11. Muitas coisas teríamos a dizer sobre isso. Sobre isso o quê? Sobre Jesus ser o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que é uma questão que a gente pode trabalhar em algum momento, não vou entrar tanto nisso agora. Então, no versículo 11, muitas coisas teríamos a dizer sobre isso. E a sua explicação é difícil. Por que vos tornastes lentos à compreensão? Pois uma vez que com o tempo vós deverias ter vos tornado mestres, necessitai novamente que vos ensine os primeiros rudimentos dos oráculos de Deus. E precisais de leite e não de alimento sólido. De fato, aquele que ainda se amamenta não pode degustar a doutrina da justiça, pois é uma criancinha. Os adultos, porém, que pelo hábito possuem o senso moral exercitado para discernir o bem e o mal, recebem o alimento sólido. Então, olha o que o escritor de Hebreus está dizendo aqui. É que, uma vez que você sai do caminho da morte, vem para o caminho da vida, muda de mentalidade, mas você não dá sequência, você não entende os mistérios de Deus, você não compreende o que há ainda mais para ser discernido no Espírito, para se viver uma vida ainda mais próxima de Deus, uma vida ainda mais relevante diante de Deus, uma vida em que você se aproxima de Deus e passa a imitar a Cristo. E aí, se você não dá esse passo, se você não vive esse malon, esse cada vez mais, você é uma criança. E aí toda hora, você é um bebezinho, você precisa toda hora que te ensine de novo os rudimentos, e de novo os rudimentos. E toda hora tem que falar da cruz e falar da salvação, e você volta para isso e volta, e você não caminha, você não conhece o Espírito, você não vive no Espírito, você vive como um carnal. Então, e aqui ele fala, o escritor de Hebreus fala a questão do tempo, né? Com o tempo passado, já desde a sua conversão, você já deveria conhecer e discernir muito mais as coisas espirituais. Mas você parou, você deixou de caminhar, você parou, você não vive o malon, você não vive o cada vez mais, você parou de uma vez por todas e ali ficou. No capítulo 6 ainda fala, né, versículo 1, por isso, deixando de lado o ensinamento elementar a respeito de Cristo, elevemo-nos à perfeição adulta, sem ter que voltar aos artigos fundamentais, o arrependimento das obras mortas, a fé em Deus, a doutrina de batismo, a imposição de mãos, a ressurreição de mortos e o julgamento eterno. É isso que faremos se Deus nos ajudar. Ou seja, isso aqui é o rudimento, isso é a base, isso é o básico, isso é aquilo que acontece de uma vez por todas, mas que depois disso há muito mais para se descobrir, para se aprender, para caminhar, para viver. Então, o Apolo, como nós lemos em Atos 18, ele conhece as Escrituras, ele sabe expor isso claramente.
Ele conhece, ele domina Isaías, Deuteronômio, 2 Samuel, os Salmos, ele domina tudo isso e ele aponta para a cruz. E ele é eloquente nisso, e ele conhece tudo isso. Mas até para Apolo faltava algo. Algo podia ainda ser acrescido. Repito, não que faltava algo para a salvação, mas para a vida com Cristo, para essa vida no corpo de Cristo, para o conhecimento do Espírito Santo, para a plenitude do Espírito Santo na vida de Apolo e na vida da gente também. Eu quero caminhar para o final, lendo Efésios, capítulo 4, versículo 11. Eu li muitos textos hoje, é verdade, mas eu acho importante a gente ler esses vários textos, porque tem muita coisa, e eu poderia ter escolhido ainda muitos outros textos, mas esses daqui acredito que sejam suficientes para essa exposição. Efésios 4, versículo 11, diz assim: que é Ele, Efésios 4:11, é Ele que concedeu a uns ser apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e doutores, para aperfeiçoar os santos em vista do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que alcancemos todos nós a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, o estado de homem perfeito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Assim não seremos mais crianças, joguetes de ondas, agitados por vento de doutrina, presos pela artimanha de homens e da astúcia que nos induz ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresceremos em tudo em direção àquele que é a cabeça, Cristo, cujo corpo em sua inteireza, bem ajustado e unido por meio de toda junta e ligadura, com a operação harmoniosa de cada uma das partes, realiza o seu crescimento para a sua própria edificação no amor. Olha quantas palavras-chave tem aqui em Efésios 4. Aqui. Olha quanta coisa nos mostra que a gente tem muito para aprender de Cristo, para viver com Cristo, para aprender do Espírito, para andar no Espírito. Olha quanta coisa a gente ainda tem para experimentar. Quanta coisa, olha as palavras que aparecem aqui. Aperfeiçoar, edificar, atingir a estatura, ou seja, crescer, amadurecer, deixar de ser criança e passar a ser adulto, aumentar o corpo, crescer juntamente com o corpo, edificar no amor. Então, o que eu quero dizer é que a gente tem na nossa fé aquilo que deve ser de uma vez por todas. Isso faz parte da nossa fé. A obra de Cristo na cruz, a ressurreição, a morte, a ressurreição de Cristo é de uma vez por todas. E isso deve ser lembrado de uma vez por todas. Mas uma vez que você se arrepende, uma vez que você muda de mentalidade, o que se segue é uma vida no Espírito. E essa vida no Espírito deve ser vivida e desfrutada e experimentada e buscada a cada dia. Porque essa é uma vida de crescimento, é uma vida de cada vez um pouco mais, cada dia um pouco mais, de mais e mais. A obra do Espírito não é ápax, a obra do Espírito é malon. É mais e mais, é cada dia mais. Não é de uma vez por todas, é algo que vai durar a nossa vida toda, é algo que é jornada, é caminhada. Então, para que o corpo cresça, para que a gente amadureça, para que a gente viva essa vida verdadeira de Cristo, abundante, nós precisamos conhecer as Escrituras e o poder de Deus. E as duas coisas, melhor ainda, porque com o poder as Escrituras ganham uma nova dimensão.
Como diz o escritor de Hebreus, tem muita coisa ali ainda para vocês entenderem acerca de Melquisedeque. Tem coisas, partes das Escrituras que vocês ainda não compreenderam. Mas precisa de poder, precisa de revelação do Espírito, precisa de vida com Cristo, precisa andar com Cristo. Não é uma vez que eu fui salvo, então agora é só esperar. Aí você vive na carnalidade, vive como criança. Daí, como diz em Efésios, aqui Paulo diz em Efésios, você é agitado por qualquer coisa. Surge uma moda nova aqui, você vai. Surge uma outra leitura ali, você vai também. Aí outro diz outra coisa, você vai ali também. Por quê? Porque você não discerne nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, o que cada um fala, você também vai aceitando. Então, para que haja esse crescimento, é preciso vida no Espírito, é preciso andar no Espírito. E esse é o maior desafio que a gente tem aqui enquanto a gente vive. É andar no Espírito, é se aperfeiçoar no amor. E não só individualmente, mas no corpo, se aperfeiçoar no corpo, fazer com que o corpo cresça saudável. Por isso uns são profetas, outros são evangelistas, outros são doutores, outros são pastores, outros apóstolos. Por isso tantos ministérios e tantos dons do Espírito, para que o corpo cresça, para que se atinja a maturidade, a estatura de Cristo. Então eu coloco hoje esse desafio para você viver dessa forma, para você não pensar que não há mais nada para você aprender de Cristo, para você não pensar que a sua vida já basta, que você já atingiu só porque você se converteu, passou pelo batismo de João. Há muito mais para aprender de Cristo. E esse é o desafio, e esse é o caminho. Por isso que em Atos aqui, o Lucas, né, descreve como a via, como o caminho do Senhor. Não é um ponto de chegada, é um caminho. É um caminho. Não é de uma vez por todas. É algo que vai exigir passo a passo, dia após dia. É isso. A minha oração, então, é que a gente aprenda de Cristo, ressignifique a nossa vida, a nossa existência, que a gente aprenda a viver no Espírito, a andar no Espírito e aprender do Espírito a viver a nossa vida. Cada vez mais, cada dia mais e mais. É isso. É isso. Fiquem na paz e até a próxima semana.